Prezados irmãos e irmãs, prezados ouvintes, internautas e hoje também, prezados internautas que nos acompanham através do Instagram. Nesta terça-feira da segunda semana do tempo do Advento, a Igreja nos traz esse texto do Evangelho muito conhecido, muito bonito, que nos conta sobre a parábola da ovelha perdida. Em que pese a importância desse texto e a beleza desta parábola, não é sobre ele que eu gostaria de conversar com você, mas sim sobre a primeira leitura, que traz para nós um tema muito importante para ser meditado, refletido no tempo do Advento. Não sei se você teve a oportunidade de acompanhar as primeiras missas que celebramos aqui no início do Advento, onde nós explicamos sobre o significado da palavra Advento e explicamos também por que, no tempo do Advento, a Igreja se utiliza tanto dos textos do profeta Isaías. O texto de hoje, por exemplo, é mais um dentre aqueles que desde o início do tempo do Advento nós estamos ouvindo e refletindo com base no livro de Isaías. O texto de hoje, Isaías, capítulo 40, versículo 1 a 11, é mais um dentre aqueles que a Igreja vai nos oferecer até o dia 16 de dezembro, quando nós estamos na primeira fase da preparação que o Advento nos oferece. Disse para você, meu irmão, minha irmã, que o livro de Isaías é muito utilizado porque, como nenhum outro profeta, Isaías fala de uma maneira muito clara, de uma maneira muito transparente sobre a vinda do Messias. E o texto de hoje nos prova isso. Isaías dizendo: preparai o caminho do Senhor. Nesse texto, Isaías vem nos mostrar que a chegada do Messias, e nós vamos celebrar isso no dia do Natal, mas não só nós nos preparamos para o Natal. Durante o Advento, nós também nos preparamos para a parousia, que é a segunda vinda do Senhor. Então, Isaías vem nos mostrar, através desse texto, que seja para o Natal, seja para a parousia, a vinda do Senhor precisa ser preparada. Nós precisamos nos preparar. Não podemos querer viver o Natal de qualquer maneira e não podemos achar que devemos viver a parousia de qualquer maneira. Parousia, para você que não lembra, é a segunda vinda de Jesus. Ele veio uma vez no Natal e ele vai voltar uma segunda vez. Isaías vem nos mostrar que nós devemos nos preparar. E aí começam a surgir as perguntas que eu tenho certeza que na cabeça de Dona Maria e no coração de seu Zé começam a borbulhar, onde eles começam a questionar o seguinte: mas preparar como, padre? Se nós temos que preparar para a vinda do Senhor no Natal, para a vinda do Senhor na parousia, como é que deve ser essa preparação? E esse texto, Isaías capítulo 40, nos mostra como devemos nos preparar. Se você pega esse texto na sua Bíblia para ler, você vai ver Isaías dando como que dicas de formas, maneiras como podemos e devemos nos preparar. Ele vai dizer assim, ó: preparai no deserto o caminho do Senhor, aplanai na solidão a estrada do nosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas. A glória do Senhor então se manifestará e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Aí você lê e fica pensando: ué, padre, mas o senhor não disse que Isaías ia ensinar para a gente como preparar? Eu disse sim. E esse texto que eu acabei de ler para você nos mostra como preparar. Aí você diz: mas eu não entendi nada. Esse é um dos grandes problemas da Bíblia. A dificuldade que nós temos de entender a Bíblia, porque a Bíblia fala muitas verdades através de metáforas.
através de histórias, através de parábolas. E as pessoas que não têm muita profundidade, as pessoas que não têm conhecimento, acabam sem conseguir entender. Por isso a importância de você buscar a ajuda de um padre, por isso a importância de você procurar um livro, um texto que seja de credibilidade para te ajudar. Esse texto aqui, se você ainda não percebeu, traz para nós as 4 dicas de Isaías para nos prepararmos para a vinda do Senhor. Isaías vai dizer: quem deseja se preparar para a chegada do Senhor deve cuidar das seguintes coisas. Primeiro, nivelem-se os vales. Segundo, rebaixem-se os montes e colinas. Terceiro, endireite-se o que é torto. E quarto, alisem-se as asperezas. Aí você diz: nossa, padre, de novo, não entendi nada. Como diz Dona Maria, não entendi bulhufas do que o senhor está falando. Então deixa eu explicar para você. Você reparou que aqui Isaías está falando de terrenos, de tipos de terrenos? Ele fala dos vales. O que é um vale, Dona Maria? O que é um vale, seu Zé? É uma parte do terreno que está mais baixo do que o nível, poderíamos assim dizer, o nível correto, o nível do restante do terreno. O vale é quando você está em uma terra que tem tipo um buracão, e esse buracão é bem fundo, e lá naquele fundo é chamado de vale. Montes e colinas, você sabe, é um terreno que está acima do nível do mar. Então, se você tem um monte, é porque esse monte está mais alto do que o restante da terra. Depois diz: endireite-se o que é torto. O que é o torto? É uma estrada torta, é uma estrada que não é reta, é uma estrada que tem muita curva. E depois diz: alisem-se as asperezas, aquele terreno áspero, aquele terreno difícil de você passar, porque ali tem muita pedra, ali tem muito pedregulho, ali é um terreno muito difícil. Se você vai passar de carro, pode furar o pneu, de moto você não tem condição, caminhão não passa, ônibus não passa. Esse é um terreno áspero, e Isaías vem dizer que esses 4 tipos de terreno precisam ser consertados. Aí você diz: mas como assim terrenos, padre? Que terrenos são esses? E é aqui que está o mistério desse texto. Quando Isaías fala de terrenos, ele está falando de tipos de pessoas. Entendeu? Então, quando ele diz nivelem-se os vales, ele está falando de um tipo de pessoa que é como um vale. Quando ele fala abaixem-se os montes, ele está falando de um tipo de pessoa que é como um monte. Quando ele fala endireite-se o que é torto, ele está falando de um tipo de pessoa. E quando ele fala alisem-se as asperezas, ele está falando de um tipo de pessoa. Nosso tempo nem dá para aprofundar muito, mas de uma maneira bem enxuta, eu vou tentar explicar para você. Quem é o tipo de pessoa que Isaías chama de vale? É aquela pessoa que tem uma tendência de se sentir abaixo dos outros. É aquela pessoa que tem complexo de inferioridade. É aquela pessoa que acha que todo mundo pode conseguir, só ela que não. É aquela pessoa que passou a vida inteira ouvindo do pai e da mãe: você nunca vai ser ninguém. É aquela pessoa que já tentou subir na vida, não conseguiu, caiu e hoje se sente um derrotado, uma derrotada. Isaías chama você que se sente assim de vale. Ou seja, você devia estar um nível acima, mas você está um nível abaixo. Para você poder se encontrar com Jesus, desse jeito você não vai conseguir. Com esse seu complexo inferior, você não vai conseguir. Se sentindo tão pequeno, se sentindo tão inferior, você não vai conseguir. Então é preciso você, como diz Isaías, nivelar os vales. Ou seja, é preciso você descobrir formas para que você possa voltar ao nível que você deveria estar e se sentir igual todo mundo. Começar a olhar para a sua vida e enxergar: você não é pior do que ninguém.
Não é porque seus irmãos têm um emprego melhor que o seu. Não é porque seus irmãos conseguiram passar na faculdade. Você tem irmão que é doutor e você não é. Você tem um irmão que mora numa mansão e você mora numa casinha simples. Não é por causa disso que você é inferior. Pelo contrário, você é igual a todo mundo. Então, primeiro conselho de Isaías, para todas as pessoas que têm complexo de inferioridade, está na hora de você aumentar a sua autoestima, porque na baixa estima, porque com essa visão pessimista, você não vai conseguir receber o Senhor. Está entendendo agora? Está percebendo como é que o texto ele é bem simples, mas por causa das palavras a gente acaba ficando sem entender? Vamos agora ver quando Isaías diz, abaixem-se as montanhas. Quem são as montanhas? São as pessoas que, ao contrário dos que se sentem como vale, as pessoas montanhas, elas se sentem muito grandes, muito importantes. É aquele tipo de gente que acha que na família ele ou ela é o maior. Eu sou o mais importante da minha família. Na minha casa eu sou a pessoa que mais se destacou. E aí surgiu o ditado, na minha casa, quando a farinha é pouca, o meu pirão sai primeiro. Então, quanto mais você se sentir arrogante, quanto mais você se sentir superior, quanto mais você for prepotente, mais dificuldade você vai ter para encontrar com Jesus. Então você precisa baixar a montanha. O que significa isso? Utilizando um linguajar popular, gíria do povão, você precisa baixar a sua bola. Você precisa parar de se achar a última bolachinha do pacote. Você precisa parar de pensar que você é a última Coca-Cola do deserto. Você não é isso tudo. Se você ficar vaidoso do jeito que você está, se você ficar orgulhoso, se sentindo melhor que todo mundo, é bem possível que você não receberá a visita do Senhor. Terceiro tipo de gente, terceiro tipo de terreno que precisa ser consertado. Endireite-se o que é torto. Aqui Isaías está falando de um tipo de gente que leva uma vida torta. É aquele tipo de gente que devia estar num caminho reto, mas está num caminho tortuoso. É aquele filho de Dona Maria que está usando droga. É aquele filho de seu Zé que não sai do boteco. Aquele tipo de pessoa que recebe seu salário e gasta tudo com cachaça. É aquela mocinha que parou de estudar porque está namorando com um rapaz e o rapaz é usuário de droga. É aquela pessoa que passa o dia inteirinho no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, não quer saber de trabalhar, não quer saber de estudar, não serve para pegar uma panela na pia para lavar. Está seguindo um caminho torto. Você olha para essa pessoa e fala, gente, o caminho que essa pessoa está seguindo não vai dar em nada que presta. É dessa pessoa que Isaías está falando. Se essa pessoa não endireitar seus caminhos, ela também vai ficar de fora quando Jesus chegar. Esse texto é para você que está assistindo e que está traindo sua esposa. Você que fica mandando mensagens para mulheres, às vezes até comprometidas, sabe que isso é errado e continua fazendo isso. Esse texto é para você que está pegando coisas escondido, está pegando dinheiro escondido no seu trabalho. Você precisa endireitar seus caminhos, porque quando Jesus chegar, se a sua vida ainda estiver torta, você não entrará no reino dos céus. E o quarto tipo, com ele nós terminamos. Alisem-se as asperezas. Esse aqui, eu gostaria de fazer uma homilia só sobre isso. Alisem-se as asperezas, pessoas que levam uma vida de aspereza, pessoas ásperas. Quem são essas pessoas, padre? São aquelas pessoas brutas, são aquelas pessoas ignorantes, que no linguajar de Dona Maria, vivem dando patada nos outros. Você diz para a pessoa, bom dia, e a pessoa já te xinga. O que ele tem de bom? E tudo essas pessoas elas reclamam, e tudo elas querem brigar, e tudo é motivo para criar confusão. Pessoas que o povo tem até medo de conversar com elas, de tão brutas, de tão ignorantes, de tão sistemáticas elas são. Eu conheço muita Dona Maria assim, mas eu conheço também muito seu Zé que é assim. E eu quero falar para o senhor, seu Zé, está na hora do senhor mudar seu jeito.
E não venha me falar assim: ah, padre, mas desde pequeno eu sou assim, lá em casa todo mundo era assim, meu pai nos criou assim, lá em casa ninguém podia conversar, que se conversasse apanhava do pai. Deixa eu te falar uma coisa, o seu pai fazia daquele jeito porque o seu pai não tinha instrução. Você não precisa repetir os erros do seu pai. Não é porque o seu pai era uma pessoa bruta, agressiva, ignorante, que você vai ter que ser ignorante. Essa mensagem de Isaías é para você que está tratando muito mal sua esposa. A coitada fica com medo até de perguntar as coisas para você. Para você, mulher, que está tratando mal seu esposo. Para você, mãe, que trata mal seus filhos. E para você, filho, que fica tratando mal, gritando, brigando com sua mãe, com seu pai. Isaías mandou perguntar para você: é desse jeito que você está se preparando para a chegada de Jesus? Com essa brutalidade, com essa agressividade, desse jeito tão rude, desse jeito tão cruel com as pessoas, é assim que você quer entrar no reino dos céus? Isaías diz: jamais você entrará assim. Ou você dá um jeito de mudar a sua vida, ou você procura ser uma pessoa mais delicada, uma pessoa mais educada, uma pessoa mais generosa, mais compreensiva, uma pessoa que procura entender o outro, que não sai chutando o mundo, chutando a porta, quebrando tudo. Está percebendo? Isaías está falando para a gente de coisas muito concretas. Pessoas que têm a mania de se sentir para baixo, pessoas que têm a mania de se sentir muito acima, pessoas que estão levando a vida torta, e pessoas que são ásperas, que são duras, que são sistemáticas, são ignorantes igual uma porta. Para esses 4 tipos de pessoas, a palavra de Isaías é: procura um jeito de mudar, procura consertar a sua vida, porque o Senhor está voltando. E se você continuar assim, quando o Senhor voltar, você não participará do reino dos céus.